O assunto agora são as condições para o desenvolvimento do milho em segunda safra em importantes regiões produtoras do país, e estados produtores principalmente. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet, ao vivo, com o Felipe Reis, ele que é da Earth Daily Agroanalista e conversa conosco ao vivo nesta edição. Felipe, um prazer tê-lo novamente aqui no Agricultura BR. E eu vou começar perguntando pelo estado do Mato Grosso, né, principalmente em relação a ele, mas antes de começar a pontuar os estados, como é que fica essa questão de clima, precipitação de chuva, umidades de solo durante o desenvolvimento da segunda safra nas regiões produtoras do país? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, quando a gente começa a falar de clima no Brasil, nós tivemos alguns problemas um pouco mais relacionados ao sul, devido ao atraso da colheita da soja, chuvas atrasando o plantio do milho. Falando especificamente do Mato Grosso, eles tiveram um pouco de atraso em relação ao plantio, principalmente se considerado a safra anterior, mas conseguiram ainda plantar dentro de uma janela muito boa. E quando a gente olha o NDVI, o índice de vegetação, nada mais é o vigor das plantas. Nós olhamos valores de NDVI similares ao ano, a safra de 2020, que foi uma safra muito boa, né? Ela se destacou, ficou bem acima da tendência. Quando a gente fala tendência, a gente olha a produtividade em relação aos últimos 15 anos, qual seria a tendência, se ficará acima ou abaixo. Então, o início do ciclo safrinha para Mato Grosso começa bem, começa positivo. Essa seca dos últimos dias de março devem ser supridos pela volta das chuvas já nas próximas semanas, próximos dias. Nós trabalhamos com dois modelos de precipitação, o modelo europeu, o modelo climático, ambos apontam para uma volta das chuvas, com o modelo americano apontando para chuvas ainda mais fortes do que o modelo europeu, ou seja, a umidade do solo deve retornar para bons patamares, o que vai permitir aí um desenvolvimento do solo e o desenvolvimento das lavouras favorável para o curto prazo, pelo menos. Em relação às demais regiões produtoras, o pessoal ainda está encerrando, né, a colheita de soja. Agora há pouco nós conversávamos com o Matheus Pereira, ele falava que ainda falta cerca de 20% aí das áreas que vão ser colhidas, principalmente no sul do Brasil, extremo sul, e algumas áreas no Mato Piba. Falando a respeito das áreas que vão cultivar milho, como é que fica este cenário, Felipe? Quando a gente olha para onde teve um atraso significativo do plantio do milho, atraso devido à colheita da soja, vamos focar em Mato Grosso do Sul e Paraná, sudeste ali do Mato Grosso do Sul e Paraná. Desde novembro nós já vínhamos alertando para as baixas temperaturas. O que as baixas temperaturas resultam na cultura? Elas resultam em um alongamento do desenvolvimento das culturas, ou seja, a cultura da soja, o ciclo da soja foi mais longo do que o normal. Quando chegou o período de colheita, nós tivemos fortes chuvas, Mato Grosso do Sul, Paraná, o que atrasou ainda mais a colheita da soja e, consequentemente, o plantio do milho de segunda safra. Para agora, nós já temos aí mais de 80%, 85% plantado nesses dois estados, do milho de safrinha, milho de segunda safra, certo? Para o Mato Grosso do Sul, quando a gente analisa os dados, nós temos uma situação mais favorável do que para o Paraná, tá? Ou seja, nós já temos uma identificação de emergência do milho safrinha, onde o plantio avançou um pouquinho mais acelerado do que no Paraná. Tá? Para os próximos dias, nós devemos ter volta das chuvas, assim como para Mato Grosso, também para Mato Grosso do Sul. Isso vai favorecer o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Para o Paraná, ainda não identificamos uma emergência das plantas de uma maneira geral para o estado. Isso evidencia o quanto a cultura foi plantada tardiamente, principalmente se a gente comparar com o ano passado. Tá? Então, isso vai resultar em que a cultura se desenvolva sob condições normalmente piores. Por quê? Porque o volume de chuvas deve ir diminuindo. Abril chove um pouquinho mais do que maio, maio chove quase que nada, mais um pouquinho mais do que junho, e também a radiação solar será menor, vai diminuindo dia a dia, semana a semana. Nós temos que ter não apenas um bom volume de chuvas, mas uma boa radiação solar para o bom desenvolvimento. Além disso, as temperaturas continuam abaixo da média
para os próximos dias, a previsão, e se nós tivermos maio e abril com temperaturas abaixo da média, podemos ter um ciclo mais longo do milho safrinha, ou seja, o milho cereal ficará no campo por mais tempo, possibilidade de geadas já no início do inverno, impactando aí o milho safrinha para o Paraná. Ainda está longe, vamos ainda focar um pouquinho mais no volume de chuvas, mas já olhando para frente. Felipe, você citou as geadas, né, o risco que você tem logo no começo da safra. Tem uma coisa que a gente costuma dizer por aqui é que a geada ela vai ocorrer no Paraná e vai ocorrer em parte do Mato Grosso do Sul, em todas as campanhas. E aí a questão é quando, em que momento do desenvolvimento do milho que ela chega. Quando você fala que pode ter esse risco, podemos ter esse risco logo no começo do inverno, né? Isso pegaria o milho em uma fase de desenvolvimento que não é tão apropriado para absorver esse impacto climático. Você acredita que nós possamos ter Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e até parte de São Paulo, geadas mais intensas nesse ano de 2023? Essa é uma possibilidade quando a gente olha desde o início do verão, começou ali em dezembro de 2022, e agora já saindo do verão, temperaturas majoritariamente abaixo da média, e quando a gente olha para a previsão de temperatura médio e longo prazo, nós não devemos ter altas temperaturas, então esse pode ser um problema. E com o ciclo mais longo, possivelmente isso vai resultar em geadas na fase de enchimento de grãos, o que traria sim um prejuízo para o potencial produtivo das lavouras. Então tem que ter uma atenção especial para os produtores que estão ainda finalizando o plantio, principalmente, porque esses deverão ter não apenas menos volumes de chuva nas próximas semanas e meses, menos radiação solar, mas também a sua lavoura estará mais exposta às geadas mais fortes e mais geadas, uma vez que ele vai demorar um pouquinho mais para colher, já que ele está plantando tardiamente. Felipe, nós falamos bastante sobre a umidade também de solo, e você tem um estado que tem sofrido aí nos últimos anos, nas últimas campanhas, com falta de chuva e, consequentemente, umidade mais baixa no solo, é o estado do Rio Grande do Sul. O que vocês têm visto em relação ao Rio Grande do Sul no momento e também nas projeções? Rio Grande do Sul, a primeira safra já está sacramentada, tiveram uma quebra de safra, dificilmente vai ocorrer alguma coisa que haja uma revisão, tendo em vista o estágio da colheita, já tanto para o milho safrinha, milho safra, quanto para a soja também, certo? As chuvas que voltaram ocorreram muito tarde para recuperar as lavouras e em pouco volume, certo? Então, nós fizemos uma revisão para cima, dentro do que a gente estava estimando em janeiro e no início de fevereiro. Nós estávamos estimando uma produção em torno de 12,5 milhões de toneladas para a produção de soja do Rio Grande do Sul. Atualmente estamos em torno de 13,7 milhões de toneladas, mas uma quebra muito grande. Quando a gente olha lá para dezembro, em relação à tendência que apontava uma produção em torno de 20 a 21 milhões de toneladas. Ou seja, foi mais um ano de quebra de safra. Para os próximos meses, nós teremos o fenômeno El Niño. Normalmente o El Niño pode resultar até mesmo no inverno um pouco mais úmido, ou seja, nós teríamos uma umidade do solo mais favorável para o desenvolvimento do trigo no Rio Grande do Sul. Ainda é muito cedo para fazer essa afirmação. Quando a gente olha para o futuro, as previsões de médio e longo prazo apontam chuvas dentro da normalidade, o que já é algo mais um ponto favorável. Se a gente olhar para as últimas safras, o que ocorreu com soja e milho, então termos bons volumes de chuva, ou mesmo dentro da normalidade, já é algo mais favorável do que a gente tem visto, mas vamos aguardar um pouquinho mais para fazer essas afirmações.